dia, mais uma aula de história com o tio George. A gente vai ver hoje aqui sobre algumas páginas que alguns amiguinhos de casa tiveram que ficar em casa, então eles vão ter que ver as páginas 18 e 19 aqui contigo, viu? Nós estamos ainda na Baixa Idade Média, tá bom? Foi quando o feudalismo começou a cair, né? A principal característica é essa. E também quando começaram a surgir novas relações comerciais, relações sociais, econômicas, enfim, né? Podemos entender isso como o avanço de um feudo para outro, né? Temos aqui um feudo, deve ser feudo voz, foi avançando aí para outro feudo. Já falamos disso aqui na videoaula passada, né? Só que não ficou só nisso, né? Não ficou só nesse avanço. Houve aí também a necessidade de um contato bem maior de um feudo com o outro. Não apenas um contato comercial, mas também a gente vai ver que houve também um contato cultural, né? Esses feudos estão feitos dessa maneira, mas não é que eles fossem tão próximos uns aos outros não, viu? Eram bem distantes. Passava-se muita floresta, muito bosque, para chegar até outro feudo. Assim, a gente imagina que, como nós fizemos anteriormente, que as pessoas não poderiam ficar isoladas aqui dentro, tendo aumentado o número de pessoas, né? Ou seja, o número populacional cresceu muito, viu? E o que ocorre? A produção também estava ficando meio escassa e havia necessidade de trocar por outro, como nós vimos isso aí também. Começaram a surgir as feiras medievais, né, aquelas barraquinhas ao redor dos caminhos, exatamente por conta dessas trocas todas. Essas barraquinhas foram crescendo, se tornando burgos, né? Nesses burgos já estava habitando o pessoal do clero, da igreja católica, já estava também no meio desses burgos. E a classe social que gostava muito de vender e comprar e ter relações comerciais mais dinâmicas foi chamada de burguesia, né? Tá bom? Foi chamada de burguesia. E essa mesma burguesia começou a ter relações econômicas com o pessoal da nobreza, que é os que moravam nos palacetes aqui, com o pessoal da igreja, pagando alguns impostos, enfim. E as confusões começam a acontecer quando eles começam a se desentender, né? Para evitar tanto desentendimento e caçar mais alguma coisa para fazer, a igreja resolveu então fazer o seguinte: colocar todo mundo a par da situação. Não vamos mais brigar entre si, não vamos mais lutar entre si. O que é que nós da igreja propomos a todos? Vamos até a cidade de Jerusalém, que foi atacada pelos muçulmanos, e vamos libertar aquela cidade que foi invadida, tá? E dessa forma começaram a surgir uma nova concepção de realidade na época, que a gente chama de cruzadas, né? Cruzadas quer dizer, vamos fazer uma cruzada, ou jornadas, ou então, vamos dizer assim, vamos percorrer um caminho imenso, né? Vamos cruzar o mundo para libertar Jerusalém do poder dos bárbaros, daqueles bárbaros muçulmanos endemoniados, enfim, tal. Então o pessoal da igreja organizou essas cruzadas que levavam pessoas até o Oriente, mais precisamente na cidade de Jerusalém, que era o grande foco deles, ou pelo menos era o pretexto, né? E durante essas cruzadas, que foram muitas, participavam nobres armados, pessoas comuns da cidade, dos burgos, iam também nessas cruzadas. O pessoal da igreja ia também nessas cruzadas, que era uma verdadeira peregrinação até Jerusalém, até o Oriente, que mais tarde foi chamado de as Índias. As Índias, ficava nessa parte aí que a gente conhece hoje como Ásia. O continente asiático já foi chamado de as Índias. Então, deixa eu colocar uma folha mais limpinha para a gente perceber melhor.
Então, dessa forma acontecia, ó, aqui na Europa, onde tinha os feudos, né, que estavam se acabando com novas relações comerciais, o pessoal da igreja, o Papa, digamos, na pessoa do Papa Urbano II, ele organizou as primeiras cruzadas que se tem notícia da história. E essas cruzadas percorriam caminhos até a Ásia, na intenção de, com o pretexto de tomar Jerusalém, que estava em poder dos muçulmanos, que eram seguidores de Maomé, religião islâmica, tá bom? Nessas cruzadas partiam, como eu falei para vocês, nobres, camponeses, pessoal da cidade, o pessoal da igreja, todos iam nessas cruzadas. Nessas cruzadas o pessoal começou a fazer também, surgir também esqueminhas de venda e compra ao redor das estradas. Cidades foram surgindo ao redor dessas estradas, por conta dessas cruzadas. As relações comerciais começaram a se intensificar muito, né? Porque os cruzados não iam só na intenção de libertar a cidade nenhuma, não. Eles estavam na intenção de melhorar de vida mesmo, né? Por exemplo, o nobre tinha que ir para as cruzadas para tentar ganhar alguma coisa para ele mesmo. Porque se o nobre tivesse 2 filhos, o filho mais velho é que ia herdar tudo do pai, o mais novo não herdava nada. Então ao mais novo cabia percorrer essas cruzadas para ver se conseguia seu próprio sustento, né? O pobre não tinha perspectiva de vida, ele acabava também seguindo nessas cruzadas aí. E aí o pessoal da igreja, tentando recuperar territórios perdidos durante o cisma do Oriente, acabou também aderindo ao movimento das cruzadas. Olha, a atrocidade também foi grande. Toda a guerra que eles enfrentavam nas fronteiras daqui, ou nos caminhos, eram guerras, era muita chacina, né? Muitas pessoas foram assassinadas durante esse movimento das cruzadas, né? Esse assunto aí na página 18, tá bom? Vocês podem perceber aqui na página 18 alguns exemplos aqui no seu mapa das cruzadas, né? A partir da Europa até chegar em Jerusalém, até chegar na Ásia, né? A primeira cruzada, essa parte amareladazinha. Depois veio a segunda cruzada, com essa linha vermelha. Teve muitas outras cruzadas. Teve a cruzada dos ricos, que é a cruzada dos nobres, né? Teve a cruzada dos pobres, que chamavam de cruzada dos mendigos. Teve a cruzada das crianças, que levavam crianças. Muitas delas foram vendidas como escravos na Ásia. Enfim, tiveram muitas cruzadas. Cruzada dos guerreiros, enfim. Tá? Cruzada dos reis. O rei, na verdade, era só um nobre também, né? Enfim, aí você pode entender que do Oriente com o Ocidente, eles começaram a descobrir coisas que haviam no Oriente que eles não conheciam, como por exemplo as especiarias. Foi graças a essas cruzadas que o pessoal começou a encontrar as especiarias e tentar levar elas para a Europa, né, para serem comercializadas e aumentar o lucro dos burgueses e do pessoal que estava envolvido também nessas cruzadas, certo? Ou seja, aqui começou uma ligação muito intensa do Oriente com o Ocidente. E nós também falamos na nossa videoaula sobre o renascimento comercial, exatamente por conta dessas cruzadas aqui, né? Também por conta do avanço e o crescimento da burguesia, que era muito grande. Estava começando a ficar muito poderosa, enfim, já estava criando bancos, né? Estava criando bancos para evitar de sair por aí com muito dinheiro. E essas especiarias eram, como aqui na página 19 aparece um monte de exemplos. Nós temos aqui alguns exemplos. Temos cravo, gengibre, pimenta, canela. Aqui são exemplos de especiarias. Tá bom, gente? Elas eram importantes na época porque elas eram muito raras e serviam para diversas finalidades, e principalmente a finalidade comercial, para vender para o restante da Europa todinho, conservando essas especiarias em armazéns, né? Vendendo, descobrindo que elas são boas para conservar alimento. O pessoal começou a criar os restaurantes,
e esses hotéis, enfim, essa coisa foi evoluindo muito. Essas especiarias eram muito caras também, né? Caras e raríssimas na Europa. Cravo, pimenta, canela, gengibre, metais preciosos, prata, ouro, tudo isso aí era bem aceito, né? E aí a gente começa a imaginar aqui que havia a questão do avanço do capitalismo, né? Que começou um mundo já pré-capitalista, um mundo já bem organizado ao modelo capitalista. Até expliquei para os meninos na classe a diferença de capitalismo para dinheiro normal, né? Dinheiro comum e capital, não é a mesma coisa. Dinheiro você pode usar para você gastar, né? Você compra alguma coisa para você comer e comeu e pronto, acabou o dinheiro, acabou a coisa. Mas se você pegar um recurso e comprar alguma coisa para você vender, né? Você vendeu, então você investiu e aquele dinheiro vai retornar de volta para você. Então é o seguinte, o capital é um recurso que você vai usar para investir, para investimento. E o dinheiro você vai usar só para gastar. Acabou o dinheiro, pronto. Então, por isso que chama de capital, né? Sistema capitalista, sistema de desenvolvimento, de empreendimento, de aprimoramento da economia, investimento, enfim. E os investimentos cresciam cada vez mais, né? A gente vai perceber futuramente que essas especiarias trouxeram um novo ânimo à economia europeia, né? E isso contribuiu demais para o final mesmo do feudalismo. A gente vai ver aí futuramente. Bom, tudo no seu devido tempo, para não avançar muito o assunto. Com relação ainda às especiarias, a essa ida ao Oriente, não é só especiarias que eles encontravam guerras, encontravam culturas diferentes, que eles aprenderam muito. Muita gente não ia para a guerra não, eles iam mais para conhecer coisas novas e ter acesso a coisas, riquezas, enfim, coisas novas. Então é só, muita gente ia aprender com os muçulmanos, as táticas, as técnicas de aprimoramento científico. Afinal de contas, os árabes eram muito mais avançados cientificamente do que o povo europeu, né? Tem gente que até defende que a Europa era apenas uma periferia do mundo árabe, enquanto os árabes eram extremamente desenvolvidos cientificamente, comercialmente, tudo, culturalmente. A Europa vivia no mundo feudal e foi graças a esse contato gerado pelas cruzadas foi que teve uma maior capacitação e aproximação dessas duas culturas. Jamais o europeu ia conhecer o cafezinho se não fosse os árabes, que acabaram inventando a bebida chamada café, e também outros mecanismos científicos como o óculos, o binóculo, a luneta e também a bússola, né? Bússola eles pegaram dos chineses. Enfim, houve também a chamada peste, grande peste, uma das primeiras pandemias do planeta, né? De peste, o pessoal chama de peste negra, né? Mas assim, a ciência chama desse nome não é na intenção de dizer que a peste era ruim, não. É porque toda peste é ruim, de fato, mas uma das grandes teorias é porque a peste ela era passada de ratinhos pretos, né? De pulguinhas bem escuras. Então por isso que eles chamavam de peste negra. E também essa peste ela acabou também gerando a maior pandemia da Idade Média na Europa, né? Os médicos não sabiam o que fazer e misturava religião com medicina e não tinha muito o que fazer. É esperar mesmo ela passar e se isolar. Até naquele tempo o pessoal começou a se isolar, foi que a peste realmente veio a diminuir e deixar de atacar as pessoas, né? Enfim, olha só, essa aula que nós tratamos aqui na classe também agora com vocês foi uma aula de introdução ao capitalismo. Na verdade, o sétimo ano todinho ele é uma introdução ao mundo capitalista, tá? Você não pode achar que vai perder o que vai ganhar, você só vai entender. Você vai entender que o sétimo ano é essencial para você compreender como tudo começou, como nós vivemos hoje, né? Por que muita gente é atrelado ao lucro, né? Por que a igreja hoje ela é toda desfacelada, dividida, com muitas religiões diferentes? Temos que compreender tudo isso aí.
Quando um começa a abusar demais do outro, o outro começa a protestar e é obrigado a igreja a se dividir. A Europa, por exemplo, tinha muitos nobres, não precisava de tanto nobre mandando na burguesia. Então a burguesia futuramente iria fazer o quê? Escolher o nobre mais forte e tornar ele um rei, né? E esse rei ia mandar em todo mundo, financiado pela burguesia. Depois eles iam brigar novamente, enfim, a história é desse jeito, é uma transformação constante. Até hoje estamos ainda vivendo essa transformação constante, tá bom? Ainda mais na página 19, nós podemos ver aqui essa parte que vai falar da lei da oferta e procura, que eu acabei de falar. É quando alguém... Lei da oferta e procura é exatamente a questão do capitalismo, os que vendem e os que compram, os consumidores e os produtores. Há uma diferença entre você ser produtor e você ser consumidor, né? E o pessoal começou a se organizar em ligas, né? em digamos, sindicatos, ligas para proteger trabalhadores, proteger serviços, proteger burgos, né? E muitas dessas ligas aí, ligas de artesãos, ligas de camponeses, ligas de burgueses, ligas de trabalhadores, ligas de pedreiros, que mais tarde se tornou a maçonaria. A gente vai ver tudo isso aí na próxima aula, tá bom? Por enquanto é só. A gente dá um grande abraço a vocês todos. Ficamos todos em casa, fiquemos em casa, não precisa ninguém sair, se cuidem, usem máscara. Qualquer dúvida deixa lá nos comentários que o tio responde, tá bom? Então, até mais, tchau.